Um anel aqui muito bonito, que alguém, o irmão, deve ser uma irmã, o irmão, é irmão ou irmã que mandou? Irmã, para o Sudão, os órfãos do Sudão, deve ser, né? Muito bonito o anel. Quando nós recebemos uma oferta assim, irmãos, eu fico pensando, sabe, porque não é tanto pelo valor do anel, é um anel de muito valor esse aqui, mas não é só isso. Vamos dizer assim, o valor estimativo, né? É a importância do anel, né? Esse anel com certeza tem uma história, né? E eu fico pensando assim, no dia do tribunal de Cristo, eu vou ver esse anel. Esse anel vai aparecer hoje, 17 de novembro, né, de 2010. Esse anel vai aparecer no dia da oferta, no dia do tribunal de Cristo. E o que nós fizemos com esse anel? Entendeu? Que importância nós demos a esse anel? Nós pensamos pouco no aspecto de que todos os detalhes da minha vida vão estar explícitos no tribunal de Cristo. O julgamento pelo qual vamos passar será um julgamento absolutamente justo. E o que você fez, o que você não fez, o que você deveria fazer, você deixou de fazer. No nosso caso, especialmente no meu caso, aqui, né, hoje, e os líderes principais aqui dentro da MCM, nós seremos julgados de maneira muito mais rigorosa. E então, quando eu recebo uma oferta dessa, eu fico com muito temor no meu coração, né? Porque como nós vamos aplicar essa oferta? A irmã que ofertou, disse, é para o Sudão. E se nós aplicarmos em outro propósito? Mas é para o Sudão. Não é para outro propósito, é para o Sudão. E nesse dia, no dia do tribunal de Cristo, que cada um de nós vai estar perante um juiz incorruptível, não haverá manifestação da graça de Deus. Aí é que está. Não haverá nenhuma manifestação da graça de Deus. Apenas justiça. Só isso. Apenas a justiça de Deus estará sendo manifesta naquele dia. Naquele dia não vai adiantar pedir misericórdia, não vai adiantar pedir perdão, não tem isso mais lá. Agora é tempo de fazer tudo isso, mas naquele dia, esse tempo terá passado, né? E tudo aquilo que Deus me confiou, eu vou prestar contas. A quem Ele confiou mais, essa prestação de contas será muito mais rigorosa. Eu fico pensando,
Nós estamos tão acostumados com a graça de Deus e vivemos mergulhados, porque essa dispensação é a dispensação onde a manifestação da graça de Deus está extremamente expressa, explícita. E a gente se acostuma com isso. Se você cai, se você peca, que você falha, você vive na graça de Deus. Só que no dia do tribunal de Cristo, não mais. Eu tenho dito para os pastores, porque hoje, irmãos, no Brasil, os pastores estão enterrando 90%, mais do que isso, das ofertas que entram na igreja, dos dízimos e ofertas. Eles enterram. Tudo está sendo transformado em construção, em imobilizado. Tudo. Só que naquele dia Jesus vai perguntar, e é o que eu tenho falado para eles. Jesus vai perguntar assim: abra aqui o meu livro e me mostre onde eu mandei você fazer isso. Onde eu mandei você fazer isso? Por favor, me dá capítulo e versículo. E em relação a nós, a mesma coisa. Cada centavo que entrou, ou que entra no caixa da MCM, cada oferta como essa aqui, uma oferta de um anel de valor estimativo, será que nós vamos vender esse anel por um preço justo? Ou vamos vender esse anel por uma ninharia e aplicar o dinheiro no Sudão? Não basta aplicar o dinheiro do Sudão, nós temos que descobrir a forma melhor de vender esse anel. Nós vamos derreter esse anel, um anel bonito desse, e vender como... Aqui tem uma pedra, me parece que é uma pedra preciosa, não conheço, mas parece que é. Cada centavo que entrar no caixa da MCM, nós vamos prestar contas àqueles que administram o dinheiro, principalmente o presidente da MCM. E a graça de Deus, ela está em toda a Bíblia. Desde o início. E também a justiça de Deus está em toda a Bíblia. Há um equilíbrio perfeito entre a graça de Deus e a justiça de Deus. Por exemplo, quando Deus trouxe a lei através de Moisés, Moisés é o expoente máximo da justiça de Deus na Bíblia, é Moisés. Aí o que Deus fez? Colocou ao lado dele Arão. Arão é o expoente máximo da graça de Deus. De um lado Moisés, justiça, de outro lado Arão, graça. E assim você tem isso em toda a Bíblia. Sempre esse equilíbrio. E muito interessante, se você estudar o livro de Isaías, você vai perceber que até o capítulo 39 de Isaías é só justiça. E do 40 ao 66 é graça. Até o 39 é a manifestação da justiça de Deus. E do 40 ao 66 é a manifestação da graça de Deus.
você pode ver que o capítulo 40 começa uma profecia a respeito de João Batista, voz do que clama no deserto. João Batista. João Batista foi o precursor do Messias, né? Então, você tem... quantos livros você tem na Bíblia? 66. Quantos no Velho Testamento? 39. E quantos no Novo? 27. Entendeu? Então, do 40 ao 66 são 27 capítulos. E é uma coisa muito interessante isso, né, a respeito do livro de Isaías. E assim você tem toda a Bíblia. Só que terá um tempo, um dia, em que somente a justiça de Deus vai se manifestar. O juízo. Em Daniel capítulo 7, diz que o trono, da base desse trono, no dia do juízo, vem um rio de fogo. Um rio de fogo. Não vem graça, não. Fogo é juízo. Então, é bom lembrar que nós estaremos passando brevemente por um momento de juízo de Deus. De certa forma, nós somos julgados todos os dias, e somos mesmo. Só que hoje, você vive sob a graça de Deus, e o perdão é 70 vezes 7. Só que vai ter um dia que não tem mais isso. É bom pensar nessas coisas, para que de alguma forma o temor de Deus possa habitar em nosso coração, e nós possamos estar considerando que a gente pode até perder o emprego naquele dia, entendeu? Tem uma parábola, essa parábola aqui, ó, Mateus 25, olha aí rapidamente, 14, pois será o reino dos céus como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Está vendo? A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Então, ele nos confiou algo. Você tem algo que ele confiou. Cada um aqui. E o que ele quer que você faça? Ele falou o seguinte: a cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 tal. Veja o 19, versículo 19. Veja aí, o 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Se eu perguntar a cada um aqui, quem aqui é servo de Jesus, eu penso que todos vão levantar a mão e dizer, eu levantaria a minha, eu sou servo dele, né? Então, vai haver um ajuste de contas, está aqui. Depois de muito tempo, ele voltou e ajustou contas, né? Com os seus servos, né? E veja, o que recebeu 5 negociou, o que recebeu 2 também negociou, né? Veja o 20. Aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Veja aqui, ó.
Ele ganhou 5 e devolveu quantos? 10. Então, há um processo, se você fizer do jeito da palavra, o seu ministério entrará num processo de multiplicação. Esse aqui multiplicou. 5 vezes 2, 10. Houve multiplicação daquilo que Deus confiou a ele. Se eu caminhar dentro dos princípios da palavra, seja o que você fizer, você é um estudante, você é um pastor, você é um empresário, você é um profissional liberal, você é um empregado de uma empresa, seja o que você fizer, se você caminhar nos princípios da palavra, a sua vida, suas finanças, tudo aquilo que Deus te confiou, vai entrar num processo de multiplicação. Se não entrar, é porque você está quebrando algum princípio. Se não vai entrar. Então, esse moço aqui, ele devolveu mais 5. Veja o 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E assim foi. Então, ele recebeu o muito, porque foste fiel no pouco. Quem é fiel no pouco recebe muito. O que é muito para Deus? Né? Não é bom pensar também esse lado? Se eu for fiel no pouco que Deus me confiou, né? Eu vou receber muito. Quanto é? É muito. O que é muito para Deus? Né? É muito. É muito demais da conta. Né? É muito. Né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né? É muito. Né? Só isso, ele não fala o tanto, mas é muito. Né? E esse muito é aquilo que eu vou herdar, se eu for fiel no pouco. Se Deus te der R$1 milhão, para Deus isso é muito? Claro que não é muito. Se Ele te der R$50 milhões, é muito para Deus? Também não. Se Ele te der 2 bilhões, é muito? Também não é. O que Ele me dá, à vista dele, é muito pouco. Aí Ele vai dar muito, né? Ele vai confiar muito para nós, né? Eu fico pensando, irmãos, eu não gosto de desperdício. Quando eu vejo uma lâmpada acesa à toa, eu vou lá e desligo e fico pensando, quem deixou essa lâmpada acesa à toa? Às vezes aqui na MCM eu chego, vejo uma lâmpada que não precisava estar acesa, mas ela está acesa. Isso é desperdício. Isso vai impedir que eu entre no muito que Deus tem para mim. Por quê? Eu não estou cuidando do pouco. Se você cuidar do pouco, você vai ter muito. Às vezes, eu passo, porque tudo isso é perfeição, irmãos. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Isso passa por toda a nossa vida. Às vezes eu passo num lugar, lá em casa, eu estou indo assim na sala, algum lugar, e tem um papel no chão. Eu não consigo deixar aquele papel no chão, um papel à toa. Eu abaixo, pego o papel e jogo numa lixeira.
Ser fiel no pouco é isso. Jesus, o Senhor falou assim, quando ele multiplicou os pães, ele mandou juntar os pedaços, lembra? Da primeira vez sobraram quantos cestos? 12. Da segunda, quantos sobraram? Da segunda vez? 7 cestos. Ele falou assim, para que nada se perca. Para que nada se perca. Entendeu? Então, nada se perca, nada se perca. Atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. É isso aqui, ó. O caminho da perfeição, ele passa pelos mínimos detalhes da minha vida. E se eu não caminhar nesse caminho, eu não vou receber o muito que Deus tem para mim. Então, eu tenho que decidir caminhar nesse caminho. E é no detalhe que a gente vê a pessoa que quer caminhar nesse caminho. É no detalhe. É no detalhe, às vezes às vezes a comida que você deixa no prato, que você perde. Lá em casa nós criamos uns porquinhos. Aí o resto de comida aqui vai lá para os porquinhos, lá para casa. Às vezes um tanto de comida lá para os porquinhos, eu fico pensando, está tendo desperdício. Isso não acontece sempre, mas às vezes acontece, né? É natural que alguma coisa sobre, né? Agora, e no seu prato? Quanto sobra no seu prato? O quanto você come? Sabe, a maioria de nós come além do que precisa, sabia? E converse com a Cleis, ela vai explicar isso para você. Que a maioria de nós come além do que precisa. Cleis está aqui, não? Ela pode explicar isso para nós. Eu já li isso em manuais de alimentação. Não precisa comer tanto quanto a gente come. Então, é todo um processo em que eu preciso buscar a perfeição. Entendeu? Eu viajei agora com o Stanley para a África e o Rodrigo. Pastor Stanley, lá de Mineiro, já ministrou aqui, acho que vai ministrar em janeiro, Omar? Ele vai ministrar aqui em janeiro. O Stanley, ele é assim, ele é dependente químico de Coca-Cola. Entendeu? E, irmãos, sabe que, viajando com ele, eu quase desviei. Faltou nada. Não, foi o contrário. Eu tentei converter ele. Lá em Nampula é muito quente. Lá, olha que a Glaucia falou, a Coca-Cola, é mais barata do que a água mineral. Sabe, teve um momento assim que eu quase tomei um copo de coca. Mas eu segurei, entendeu? Um dia eu cheguei a tomar uma Pepsi. Fui perto, entendeu? Mas não desviei, ou não desviei de tudo, né? Porque uma Pepsi eu tomei, né? Então, irmãos, veja como é o juízo de Deus. Aqui no 19 diz que vai haver um ajuste de contas. Lá adiante, aquele que tinha recebido um talento,
ele enterrou, tal, você conhece a história. Olha o 28, verso 28, Mateus 25. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha aí. Escuta, irmãos, no 30, veja onde esse moço foi parar. Está vendo aí? Onde ele foi parar? Onde ele foi parar? No inferno. Foi parar no inferno. Agora veja, irmãos, olha, presta atenção. Ele sabia que se ele não fizesse o que o Senhor mandou fazer, ele ia parar no inferno. Jesus avisou para ele isso? Sim ou não? Não avisou. Ele não sabia que ia parar no inferno, ou que poderia parar no inferno se ele não fizesse o que o Senhor mandou fazer. E, irmãos, é todo esse processo, passa por esse anel aqui, ó, passa por aquilo que a MCM vai fazer desse anel. É todo um processo. Um processo no qual eu preciso caminhar. Olha, esse moço aqui diz se ele assaltou algum banco para ir para o inferno. Ele adulterou, ele fornicou. O que ele fez para ir para o inferno? Ele não fez nada. Ele não fez nada para ir para o inferno. Nada. Ele não pecou. Dentro do nosso conceito de pecado, ele não pecou. Então, por que ele foi para o inferno? Hã? É porque ele não fez nada, né? É porque ele não obedeceu o que o Senhor mandou fazer. Entendeu? E o que está escrito é: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É isso que está escrito. Essa perfeição é que me dará condições de alcançar a minha herança. E eu preciso buscar essa perfeição todo dia. Hoje eu acordei, sabe que hora? Eu acordei hoje, era 6 da manhã. Geralmente eu acordo um pouco antes. Aí eu levantei rápido, eu não queria fazer lá as minhas ginásticas que eu faço de manhã. Meu corpo não queria. Mas eu fui fazer. A gente não faz só o que quer. Entendeu? A gente não faz só o que quer. Quanta coisa que eu faço que eu não quero fazer. O meu corpo diz não. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer. E essa é a questão principal, né? É obediência. Aí é que pega. O meu corpo tem que me obedecer. O meu corpo tem que ser reduzido a meu escravo. Isso aqui, se não for meu escravo, eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Não vou. Isso aqui é escravo. Meu corpo tem que ser meu escravo.
E somente, irmãos, o processo da obediência pode me conduzir a alcançar isso que Jesus falou. Aqui, ó. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o muito te colocarei. Esse processo da obediência, ele vai me transformando em um servo. É um processo que você tem que decidir andar nele. É longo muitas vezes. Esse é um aprendizado longo, hein? Começa com você decidindo. Eu penso assim, se eu pensar, por exemplo, Jesus estava no céu, né? Desde antes da criação do mundo, em algum lugar, ele estava lá, né, com o Pai e com o Espírito Santo. Eles estavam lá. Não dá para entender isso, porque é um só, mas é Pai, Filho, não dá para entender, mas tudo bem, eles estavam lá. E ele decidiu, Jesus, porque tudo para Deus é um presente eterno, ele decidiu um dia vir aqui nos salvar. Porque Deus sabia que o homem ia cair, ia ser criado, ia cair, precisava de alguém para restaurar ele. Só que para salvar o homem, era preciso que ele se tornasse servo. Não tinha outro jeito. Ele falou assim, eu vou descer lá. Aí o pai falou, tudo bem, mas você vai ter que se tornar servo. E sabe que jeito você vai morrer? Você vai morrer pendurado numa cruz. Você quer isso mesmo? Ele, vamos dizer assim, ele engoliu seco, né? Quando o pai falou isso para ele, ele falou, puxa, eu não sabia que o negócio ia ser desse jeito. Aí o pai falou, pô, vai ser. Você vai ter que se tornar servo, você vai andar descalço. E você vai andar com uns homens, vai ter um tal de Pedro que vai te dar trabalho. Lá e tal, ele vai te dar bastante trabalho. Você quer esse mesmo? Eu vou. Não, mas você vai andar descalço. Olha, não, eu vou assim mesmo. Ele veio. Então, ele se tornou servo. Agora pensa, irmãos, quem é ele? Né? Quem é ele? Simplesmente aquela pessoa que criou todo o universo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pronto, está aí. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era verbo, agora ele é carne. E ele habitou entre nós como servo. Por decisão dele. Diz que ele se tornou servo. Quem se torna, não é, inicialmente. Ele se tornou. Ele assumiu a forma de servo. Quem assumiu não era antes. Quem assumiu não era. Quem se tornou não era. Mas ele se tornou servo. Quem? O Criador de todas as coisas que existem. O verbo se fez carne.
E eu? Aqui está o nó, irmãos. Ele era filho de Deus, se tornou servo. Se você não se tornar servo, jamais se tornará filho de Deus. Jamais. Isso aqui é andar descalço. Andar descalço. É perder tudo, todos os direitos, né? Para alcançar o que ele alcançou como homem, como Senhor do universo que ele é hoje, como homem. Há um homem que hoje ele é Senhor do universo. Ele assumiu a condição de servo. Para que eu possa herdar com ele, eu tenho que alcançar a condição de filho de Deus. Para alcançar essa condição, eu não alcanço sem me tornar servo. E posso até ir para o céu. A parábola, o exemplo da parábola, aqui que eu usei, o exemplo da parábola é para nos advertir que naquele dia ele vai decidir. E com certeza, alguns que não desenvolveram, não cuidaram dos bens do seu Senhor, que é o que está lá no verso 14, alguns que não cuidaram dos bens do seu Senhor, irão para o inferno. Eu tenho dito isso para os pastores no Brasil. Jesus manda pastor para o inferno. Vai ter pastor indo para o inferno. Vai ter. Para cumprir o que está aqui na parábola. Aí eu pergunto para os pastores assim, ó, você é servo? Ele levanta a mão. Pois é, você pode ir lá e para o inferno. Se você não cuidar dos bens do seu Senhor. É o que está lá no versículo 14. Entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui é do Senhor. Isso não é da MCM. Esse anel é do Senhor. Isso é um bem do Senhor. E como Jesus é muito detalhista, ele vai se lembrar de que nessa data, nesse dia, a MCM ganhou esse anel. E como eu vou cuidar desse bem do meu Senhor? Porque está escrito que tudo é dele. Que tudo é dele. Romanos 8, 11, 36. Tudo é dele. Então esse anel é dele. Então o que eu fiz desse anel? Então, irmãos, aí a gente pensa assim, não, mas está meio complicado isso, está um pouco difícil. Não, não está não. Deus não me confiaria algo que eu não pudesse alcançar. Né? Ele não me confiaria. Então eu posso alcançar. E quando eu leio sobre Abraão, você imagina, vamos ler sobre Abraão aqui em Hebreus 11. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre Abraão. Quando eu leio sobre Abraão, eu descubro que Abraão não conhecia uma página da Bíblia. Nenhuma. O que Abraão conhecia de Deus? Lá em Gênesis 12, antes de ler aí em Hebreus, olha para mim. Em Gênesis 12 está escrito assim,
Ele fala assim: o Deus que me aparecera. Quem ele conhecia? O Deus que apareceu para ele. Esse Deus é o Deus, ele fala. Porque os seus pais seguiam outros deuses. Abraão foi salvo pelo Evangelho eterno. Então, o Deus que apareceu era o Deus que ele conhecia. Só isso. Quem é seu Deus? O meu Deus é o Deus que me apareceu. Eu elegi ele como meu Deus. Aí, 10 anos depois, o que acontece? Ele foi crescendo no conhecimento de Deus. O mesmo que aconteceu com Abraão, deve acontecer com cada um de nós. Crescendo no conhecimento através de um relacionamento. Aí você vai para Gênesis 13, você vê que cresceu o conhecimento de Deus. Em Gênesis 12, ele faz um altar. Depois ele faz um segundo altar. Em Gênesis 12. Em Gênesis 14, 15, ele faz um terceiro altar. Ele faz um terceiro altar. Então, através desses altares que ele foi fazendo, ele começou a conhecer o Deus que aparecera para ele. E o tempo foi passando. Ele teve quedas, teve altos e baixos. Mas quando chega em Gênesis 22, ele fala assim, olha, 40 anos depois de Gênesis 12. Gênesis 22 acontece 40 anos depois de Gênesis 12. 40 anos depois, ele fala assim, quando o filho dele pergunta, pai, aqui temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele fala assim, vamos subir o monte, e havendo adorado, voltaremos. Plural. Havendo adorado, voltaremos. Só ele sabia o que ele ia fazer com o filho dele. Ele ia, no dia seguinte, ou naquele dia mesmo, tem que ver lá o texto, ele ia cortar o pescoço do filho. Havendo adorado, voltaremos. 40 anos antes, o Deus que me aparecera. 40 anos depois, ele havia se tornado um adorador. O nível mais alto que um cristão pode alcançar, ele havia alcançado. O nível de um adorador, ele havia alcançado. Então, onde ele chegou, nesse processo do conhecimento de Deus, e foi por isso que ele alcançou a herança. A Bíblia diz que ele alcançou. Ele alcançou todos os aspectos da herança. É incrível o que aconteceu com esse homem. E ele não tinha uma página da Bíblia escrita naquela época. Ele conheceu a Deus de forma experimental. De forma e essa tem sido uma questão nossa que eu vejo hoje. Nós estamos deixando de conhecer a Deus de uma forma experimental, para conhecer a Deus de uma forma muito teórica. Porque temos a palavra, então nós aprendemos a palavra, e muitas vezes esquecemos de uma experiência viva, que eu preciso ter, e essa experiência que vai me transformando. Essa experiência com Deus que vai me transformando, que vai me tornando um servo, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É essa experiência.
Então aqui agora, você vê o Espírito Santo revelando ao autor de Hebreus o que aconteceu com Abraão. Vamos ler, versículo 8, Hebreus 11. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então começou com obediência. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha aqui, ó. Olha para mim. Nunca perca de vista o prêmio. Porque ele suportou tudo aquilo, porque ele chegou onde chegou. Porque teve a revelação de sua herança. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele tinha uma meta, ele tinha um foco. E nas lutas com a minha carne, né? Nas lutas com a minha carne, nas lutas com o diabo, etc., eu não posso perder esse foco. Se eu perder esse foco, eu não chego lá. Eu tenho que tirar minha vista daqui e levar minha vista lá para a cidade celestial. Aquilo que me espera lá na frente é que me dá forças para caminhar agora. E você pode ver aqui na frente como, depois você pode ver o que diz Hebreus 11, a maior parte, quer dizer, a pessoa que ocupa o maior espaço de Hebreus 11 é Abraão, que é o capítulo da fé. Quem ocupa mais espaço nesse capítulo é Abraão. Ele é o pai da fé. Então, ele alcançou, irmãos, algo, sabe? Eu fico pensando, eu tenho algumas curiosidades. Quando chegar no céu, algumas coisas eu quero conferir. Uma delas é qual a herança que Abraão vai alcançar. Uma delas é isso, eu quero ver. Daqui uns dias a gente vai saber. Porque lá em Gênesis 15, o Senhor fala assim para ele: o seu galardão será muitíssimo grande. Olha só. O que é grande para Deus? Você sabe? Você não sabe, também não sei. Então, o que é muitíssimo grande para Deus? Eu quero saber. A gente vai saber, né? O que Abraão vai receber lá em cima. Irmão, vai ser um negócio assim, eu acho que ele vai receber uma galáxia inteira, entendeu? Porque o galardão dele vai ser grande demais. Porque, embora que ele caiu, ele teve situações, mas ele foi provado e foi aprovado. E eu creio, irmãos, que ele teve com vista nisso aqui o tempo todo. A cidade celestial. Isso não tem preço, não tem. A cidade celestial, aquilo que me espera lá, né? Olha aqui a respeito disso, olha em Filipenses. Paulo fala assim, capítulo 3, 12, ele fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então, qual era o foco de Abraão? Perdão, de Paulo. Era a perfeição. E aqui ele fala: eu não alcancei ainda não. Mas é a perfeição. Então, se eu perder de vista o foco, o foco da minha vida, que é a perfeição, para alcançar a minha herança, né?
Eu falei para vocês outro dia do carrinho de pipoca, né? Ou você vai para o céu como herdeiro, ou vai vender pipoca no céu. Você vai ir lá rodar carrinho de pipoca por toda a eternidade. Olha a pipoca, né? Ou pode ser picolé também. Não sei se lá é calor igual Nampula, né? Nampula é bem quente, né? E então, não sei. Pode ser sorvete também esse carrinho de picolé, né? Quem quer vender carrinho de picolé no céu? Ou carrinho de picolé, o carrinho não vende, é só o picolé, né? Então, irmãos, eu preciso saber onde eu quero chegar. Entendeu? E se eu posso chegar à perfeição, por que eu vou me contentar com menos? Quem aqui sabe tocar violão? Levanta a mão. Espera aí, deixa eu ver. Acho que tem gente que sabe, mas não levantou a mão. Não estou falando que você tem que ser um Marquinho, um Neto, mas você toca violão, você toca. Quem toca violão? Não estou falando que você sabe tocar. Isso, agora melhorou. Aí tá, agora tem bastante gente, né? Que toca violão, né? Agora olha para mim de novo. Se daqui 1 ano, você, Vitor, se você tocar violão o mesmo tanto que você toca hoje, você não quer herança, você não está a fim de alcançar a herança. Essa é a questão. Aquele ali, o Daniel, toca gaita. Daniel, por que você não toca gaita na igreja? É o Antônio que não deixa? Ou é o Marquinhos que não deixa? Hã? Alguém não... Vai lá, meu irmão, na hora do louvor, sobe lá com a sua gaita. Apronta lá. Mas se daqui 1 ano, você tocar a sua gaita igual você toca hoje, você não está a fim de alcançar a sua herança. Entenderam isso? O que você faz? Você tem que ser melhor amanhã. Eu quero. Irmãos, eu não estou nem aí com meus 72 anos. Estou nem aí. Entendeu? Eu não tenho 72 anos. Falam que eu tenho 72 anos. Sabe por quê? Porque eu acordei tarde para servir a Deus. Então eu quero aproveitar cada minuto. Entendeu? Vocês são jovens, a maioria aqui, ó. Vocês acordaram muito mais cedo do que eu. Né? Então eu quero me aperfeiçoar, eu quero crescer, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com tudo. Entendeu? E eu quero ter mais sede, mais fome, mais sede, mais fome. Né? Paulo fala, eu não obtive ainda a perfeição, mas ele continua falando, mas eu prossigo, ele fala, no versículo é, eu prossigo. O que Deus quer de você é que você prossiga. Primeiro que você tenha uma meta lá na frente, depois que você prossiga, todo dia. Ontem, eu mandei um recado para o Davi. Davi, eu preciso de um cabo para ligar no meu iPod. Eu comprei uma caixinha de som lá em Frankfurt, agora na volta, lá do Oriente, mas o cabinho dela é muito curtinho, precisa de um cabo maior, né? E
Aí o Davi me comprou o cabo. Acho que foi ele que comprou, o Marquinhos, alguém lá, comprou o cabo, né? Eu estava pensando, por que nós não fazemos esses cabos aqui? Será que daqui a um ano nós vamos ter que comprar todos os cabos prontos? Será que nós não podemos nós mesmos fazer nossos cabos? Tem que crescer. Temos que descobrir novos caminhos. Irmão, geralmente, porque a mente humana resiste às mudanças. A mente humana, ela é contrária a isso que Paulo está falando aqui. Prossigo para alcançar a perfeição. A minha mente, porque para mim, eu faço o seguinte, ó, precisa de um cabo? Eu sei quem faz um cabo muito bem feito. Então, eu vou lá em Goiânia e compro o cabo. Eu quero um cabo assim, assim e tal. Eu vou e compro o cabo. Entende? Mas será que eu não posso amanhã eu mesmo fazer o cabo? Eu estou dando um exemplo do cabo, porque esse cabo aqui, por sinal, ó, que o Davi comprou ontem para mim, lá em Goiânia, né? Por sinal, me parece ser um cabo de boa qualidade. Só está muito comprido, muito assim, não precisava isso tudo, né? Mas amém. Prossigo. Mas eu estou falando de perfeição. Ela está dizendo, como é que você chama, irmã? A Rosa está dizendo que o filho dela faz cabo melhor que esse. Traz ela aqui para ensinar, traz ele aqui para nos ensinar a fazer cabo. Depois ele volta. Perfeição. Perfeição. Repita essa palavra. Perfeição. Em tudo que você fizer, perfeição. Eu citei o caso do violão, né? A perfeição é em tudo, em toda a vida, em todos os aspectos da vida. Só que para isso tem que haver uma mudança constante. Eu preciso mudar constantemente. Hoje de manhã eu estava escrevendo um e-mail para uma pessoa que é muito espontânea, porque eu sou tímido. Eu não sou espontâneo. Sabia que eu sou tímido? Pois eu sou. Eu sou tímido. Hã? Eu sou tímido. Você olha para mim, Júnior, parece que eu não sou, né? Mas eu sou. Mas eu preciso vencer essa timidez. Eu preciso ter atitudes, né? A minha timidez vem da minha primeira infância. Eu sei de onde ela vem. E eu tenho lutado contra essa timidez que eu tenho. Essa falta, é um pouco também por causa do temperamento, né? E às vezes eu estou num avião e senta alguém do meu lado, e eu penso, olha assim, eu preciso evangelizar essa pessoa aqui agora. Ela está do meu lado, é preciso ouvir de Jesus. Mas depois eu falo, não estou a fim de conversar agora não. Então, irmãos, é preciso, sabe, a nossa mente há em cada um, assim, talvez há exceções, não sei, mas há deformidades no caráter, entendeu?
há deformidades que precisam ser curadas. Em cada um de nós há isso. E eu preciso curar, ou ser curado dessas deformidades do meu caráter. E se tiver 2 caminhos, a maioria escolhe o caminho mais fácil. Entre 2 caminhos, 80%, isso é estatística, vai escolher o caminho mais fácil. Nós vamos pelo caminho que precisa ser, vamos abrir picada. Vamos abrir picada no mato. Lá tem cobra, tem onça, tem cascavel, não faz mal. Nós vamos abrir picada no mato. Porque é assim que eu cresço. Nós temos, irmãos, que buscar aquilo que aparentemente é impossível. Quem viu o relatório da Eleusa domingo à noite sobre a Coreia do Norte, é de estremecer, irmãos, aquilo ali. Como chama o livro lá, no negócio do sem rabo, como é que chama o livro? Não, deixa a Eleusa falar. Os olhos dos animais sem cauda. Sabe quem são os animais sem cauda? São os presos lá na Coreia do Norte. São tratados exatamente como animais. Não tratados, mas eles não são gente. Segundo se ensina lá pelo imperador, eles não são gente. Trabalham 18 horas, né, Leusa, por dia. Trabalho forçado. E come uma raçãozinha minguada. Entendeu? Uma sopinha de repolho. Ô, irmão, não fala aí sopinha de repolho para mim, não. Lá no Sudão só tem repolho. Já comi muito repolho. Entendeu? Agora vou ter que comer repolho na Coreia do Norte, né? Irmãos, é mais fácil ir para lugares fáceis. Há caminhos mais fáceis. Mas os caminhos mais fáceis não me levam a alcançar o que Deus tem para mim. Entendeu? Os medíocres escolhem o caminho mais fácil. Os medíocres preferem ficar onde estão. Os medíocres. Os medíocres preferem continuar daqui um ano tocando violão como eles tocam hoje. Só toca a nota, é sol que fala? Sol. Só o sol. Plan, 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 é plan, plan, não sei se é plan, plan. Plan, plan. Só plan, plan. Daqui um ano está no plan, plan. Esses são os medíocres. Entendeu? Faz quantos anos você está no plan, plan? Entendeu? Estou vendo o Fabinho ali. Já viu o Fabinho tocar guitarra? Você já viu? O Fabinho é um negócio extravagante, não é? O Fabinho na guitarra, não é? Não, o Marquinhos é do baixo. O Marquinhos, quando o Espírito Santo pega ele apronta com aquele baixo uns negócios que eu nem sabia que tinha jeito de fazer, né? O aperfeiçoamento, irmãos, olha o que Paulo continua falando. Prossigo para conquistar. É uma conquista. A herança
é uma conquista. E você só conquista se você alcançar a perfeição em todos os aspectos da sua vida. Então a preguiça tem que ficar fora. Hã? A preguiça tem que ficar fora. Se eu for preso na Coreia do Norte, diga eu. Você acha que eu vou falar sozinho? Vou te levar junto. Não, sim, né? Tem um sim aí. E aqui, quantas horas você trabalha por dia? Né? É possível trabalhar 18 horas por dia? Não é? Ué, eles trabalham lá na prisão, comendo uma sopinha de repolho. Né? E aqui o Omar e a Adriana é covardia. O tanto de comida que eles dão para esse povo. Aqui tem café da manhã. Tem almoço. Geralmente tem carne no almoço. Hoje vai ser ovo frito, viu, Joana? Ovo frito no almoço hoje para esse povo. Arroz com ovo frito. Aí, tem mais. Tem um negócio aí à tarde. Hã? 2 pães para cada um às 4 horas da tarde. 3 horas. Não. Omar, para com isso. Omar e a Viviane, os dois é culpado. Vocês param com isso, esse povo come demais. Janta não tem não, ninguém janta, né? Porque não é possível. Já tomaram 3 refeições. Ainda tem janta ainda. Por isso que a Bim tá gordo desse jeito. Não, ele melhorou. Você já melhorou, né, Binho? Mas está longe da perfeição, hein? É. O Edinaldo, então, nem se fala. Edinaldo, se Jesus... Não, ali o Daniel também... Ó, se Jesus voltar hoje, vocês não sobem nem no guincho. É. Irmãos, nós estamos no tempo da graça de Deus. Quando você errar, presta atenção, vou falar uma coisa muito importante agora. Tudo é importante, mas algumas coisas são mais. Quando você errar, saiba de uma coisa, quando você tropeçar, né? A gente pode tropeçar. Quando você tropeçar, saiba que tem alguém que segura a sua mão. Entendeu? Tem alguém que ajuda você não está sozinho. Então, Jesus, ele entende que eu posso errar. Ele é muito longânimo. Ele entende que eu posso falhar e que eu posso até pecar. Espero que você não esteja pecando todo dia, que você não tenha, né? Tem crente que ora assim, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Não, essa oração nem é para crente, não é possível. Multidão não, né? Jesus já pagou isso. Mas uma vez ou outra você pode pecar, pode acontecer, né? Você às vezes descobre alguém, você fala mal de alguém, às vezes você julga alguém, entendeu? É muito perigoso julgar as pessoas, enfim, a gente pode pecar. Mas se você pecar, confessa, resolve, entendeu? A gente pode errar. Um dia eu escrevi uma frase na minha assinatura de e-mail, assim,
não trabalho com quem não erra. Eu não trabalho com quem não erra. E tem gente que não erra. Essas pessoas não servem para trabalhar com a gente aqui. Aqui trabalhamos com pecadores, com pessoas que erram, com pessoas que podem falhar, com pessoas que podem tropeçar. Mas a quem Jesus sempre dá nova oportunidade para crescer, entendeu? Para crescer. Não quer dizer que nós avalizamos o erro ou o pecado, não é isso. Jesus também não avaliza. Mas quando Pedro começou a afundar, ele deu a mão para Pedro. Ele dá a mão para cada um de nós. Então, você pode errar. E se você errar, se comporte conforme a palavra ensina. Mas levante a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque você vai chegar lá. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. Né? Deus não está olhando assim para, sabe, Jesus está buscando a nossa perfeição. Ele é o mais interessado. Por isso ele enviou o Espírito Santo, colocou o Espírito Santo aí dentro de você, para que você alcance isso, né? Para que você alcance a perfeição. Né? Em que você é bom? Pense. Eu estou fazendo essa pergunta para você. Em alguma coisa você é bom. Por favor, pense. Será que você não é bom em nada? Não, não creio. Em alguma coisa você é bom. Seja bom em alguma coisa. Viu? Eu li a história de um equilibrista que as cataratas do Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, são as cataratas mais altas do mundo. As águas ali caem a 100 metros de altura com queda livre. E um equilibrista, olha a ideia do moço, do rapaz. Ele amarrou uma corda de cá e de cá. E ali passa uma rodovia. E a diversão dele era, eu não sei se ele faz isso até hoje, atravessar em cima daquela corda, para lá para cá. Se ele cair ali, já era. Se ele cair ali, ele morre em segundos. 100 metros de altura, ali naquela pedreira embaixo, ele morre em segundos, já morre. Então, ele está lá passando a corda, com um tênisinho assim, tipo aquela sapatilha, para lá, para cá. Aí, lá embaixo tem um auxiliar dele, que recebe umas ofertas. E os carros estão passando, vendo aquele absurdo que ele está falando, aí alguém deposita lá $5, $10 de uma oferta para ele, vive disso. Aí, ele pega um carrinho, desse carrinho de mão, que atravessou sozinho. Agora ele atravessa com um carrinho de mão. Aquele carrinho de uma roda única, sim, em cima da corda. Ele aperfeiçoou o seu trabalho, aquilo que ele fazia. Agora, ele põe um saco de cimento no carrinho. Você está vendo o processo? Em troca de quê? De uns trocados. Aí tem uma multidão assistindo ele lá embaixo. Aí ele para e diz: agora quem quer
subir aqui, eu levo você dentro do carrinho. Você quer subir nesse carrinho, não? Veja o processo do aperfeiçoamento desse moço. Em troca de uns trocados, ou da fama, não sei. Talvez a fama está mais aí, né? Não sei. Perfeição. Eu preciso ser bom em alguma coisa. Você é bom em quê? Você é bom em quê? Naquilo que você é bom, você tem que ser melhor. Viu? O Marquinhos tem que tocar mais baixo do que ele toca hoje. O Espírito Santo vai revelar para ele. O Fabinho vai tocar guitarra melhor do que ele toca hoje. O Espírito Santo vai tomar ele e vai dar para ele novas notas, sei lá como é que isso, não sei como isso funciona. Entendeu? Isso exige, irmãos, muita perseverança. Viu? Um dia, deixa eu contar uma história para vocês. Um dia, um pastor nos Estados Unidos, eu ouvi esse pastor contar essa história. Ele leu lá em Romanos 8 que a terra geme. Lá em Romanos 8, está escrito lá que a terra geme. E ele falou, se a Bíblia diz que a terra geme, então geme. E ele então começou a buscar, ele é músico, ele começou a estudar sobre esse gemido da terra. E foi pesquisando, e foi estudando, com microfones especiais, colocando em buracos, esses buracos profundos lá, e foi estudando. A uma certa profundidade, muito grande, e usando o microfone que captava ruídos a 16 oitavas abaixo da escala normal. Eu não sou músico, posso estar falando alguma bobagem aqui, mas foi isso que ele falou, que eu me lembro agora. 16 oitavas abaixo da escala que nós usamos. Ele foi pesquisando. Sabe o que foi? Ele registrou, a 16 oitavas abaixo, ele registrou os gemidos da terra. Então, ele provou que a terra geme. Provou que a terra geme. Entendeu? Um dia um pesquisador, um arqueólogo, ele provou, pela ciência, ele pegou o sangue de Jesus derramado. Ele pegou o sangue de Jesus derramado sobre a arca, lá no Gólgota, levou aos Estados Unidos e descobriu que aquele sangue tinha só 24 cromossomos. O sangue humano tem 46 cromossomos. 23 provindo do homem, 23 provindo da mulher. 23 do óvulo, 23 do espermatozoide. Ele descobriu, examinando aquele sangue, que, no caso do sangue de Jesus, só tinham 24 cromossomos. E o 24º era um cromossomo Y, que é o cromossomo que dá a característica masculina. Então ficou provado que o Espírito Santo inoculou no óvulo de Maria um cromossomo Y. É preciso ser bom no que você faz. É preciso ser melhor no que você faz. Aquilo que você é bom, você pode ser melhor. Sempre melhor naquilo que você já é bom. Entendeu? Agora, deixa eu fazer uma afirmação aqui que eu coloquei aqui no caderno. Eu preparei essa aula aqui ontem à noite.
Eu escrevi assim, ó. Talvez seja a hora de fazer algo novo. Entendeu? Será que não é hora de você fazer alguma coisa nova? Hein? Faça algo novo. Talvez seja agora. Talvez seja a hora de você atravessar as cataratas do Niágara numa corda. Vai treinando. Você vai conseguir. Faça algo novo. Estudando, irmãos, sobre essas coisas, pesquisas, etc., eu descobri que o brasileiro, ele está cada vez mais inteligente, mas cada vez tomando menos iniciativa. Ele é mais inteligente, mas com menos iniciativa. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que essa cesta de comida que o Lula está dando lá para o Nordeste, as crianças nordestinas estão ficando mais inteligentes. Porque todo o sistema nervoso, ele é formado até os 2 anos de idade. A mielina é uma camada que cobre todo o sistema nervoso, os nervos. Ela tem um tipo de transmissor elétrico. E se a criança não tomar proteína suficiente até os 2 anos de idade, a transmissão dos impulsos nervosos fica prejudicada. Então, por exemplo, se colocar aqui 20 atletas numa corrida dos 400 metros, aí o técnico ou o juiz, ele apita. Alguns vão começar primeiro a corrida, porque a transmissão do circuito elétrico dele é mais rápida. Ele não teve problema da formação da cápsula de mielina. E com essa cesta que o Lula está dando lá no Nordeste, está provado que as crianças lá no Nordeste estão ficando mais inteligentes. Por quê? Porque está tendo mais proteína na alimentação. Eu não estou fazendo aqui propaganda do Lula nem da Dilma, não é isso. Mas é verdade. E a verdade precisa ser expressa. Entendeu? Então, é preciso, sabe, fazer algo novo.